Olá! Mais uma aula da Escola Plenitude. Eu gostaria de começar esta aula fazendo uma pergunta. O que você gostaria de ouvir da parte de nosso Senhor Jesus quando chegue no céu? Eu gostaria de ouvir o seguinte: servo bom e fiel, entra na minha presença. Eu acho que todos nós gostaríamos de ouvir isso. Muito bem, você sabe que é possível receber essa palavra de bem-vinda da parte de nosso Senhor Jesus? Sim, e tudo depende do que estaremos realizando aqui na Terra. É essa a questão. As nossas escolhas, as nossas decisões totalmente se relacionam com essa frase final lá no céu. Então, é sobre isso que estaremos estudando nesta aula da Escola Plenitude. Aquilo que fazemos aqui na Terra totalmente está relacionado com aquela frase que esperamos ouvir da boca de nosso Senhor Jesus. Servo bom e fiel. Sim, todos nós gostaríamos de ouvir isso, mas depende do que estamos fazendo aqui na Terra. Explicarei melhor isto através de um exemplo. Imaginemos que aqui tem uma parede bem alta, perfeito? E eu preciso chegar até a parte mais alta. Ok, como faço? Muito bem, uma escada me servirá para isso. Ok, já consegui a escada, agora também preciso tomar muito cuidado onde estará apoiada essa escada. Não é em qualquer lugar, entendeu? Imagina que eu coloquei em um lugar meio frágil. Estou subindo e em pouco tempo a escada cai e como consequência disso me machuco. Então, essa é a questão. Se você quer ouvir da parte de nosso Senhor Jesus, servo bom e fiel, depende onde coloca essa escada, ok? Olha, aqui tem um texto bíblico bem interessante que nos ajuda a entender isso com mais clareza. Está relacionado com Josué. Josué, por muitos anos, foi o auxiliar de Moisés, ok? Por muitos anos. Então, quem verdadeiramente estava guiando ao povo de Deus era Moisés e Josué só o ajudava. Josué estava aí sempre para dar uma força, para em qualquer questão auxiliar. Só que olha o que a palavra do Senhor nos vai dizer no segundo versículo do primeiro capítulo do livro de Josué. É bem interessante esta parte. Diz assim, Deus falando para Josué: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você, Josué, conduzir todo este povo. Percebeu a mudança que aconteceu com Josué? Por muitos anos ele foi o auxiliar. O líder era Moisés. Só que Deus está dizendo, agora mudou. Moisés morreu. Você já não pode se apoiar sobre Moisés. Moisés já não está mais contigo. E é agora que você precisa tomar essa liderança e conduzir o povo de Deus, o povo de Israel, para conquistar a terra prometida. Ok? Mas como faz isso? Como se realiza? É aqui o detalhe. Olha a segunda parte do versículo 5. Assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Essa é a questão. Aqui está a resposta que precisamos ouvir. Por muito tempo você, Josué, apoiou a sua escada sobre Moisés. E foi bom, porque você era o auxiliar. Mas agora que você é o líder, você precisa apoiar a tua escada sobre quem? Sobre Deus. Sobre Deus. Agora é diferente. Agora, para este novo momento, para alcançar e ter esse sucesso que tanto espera, esse êxito, você precisa apoiar tua escada sobre aquela rocha firme que nunca cai, que é nosso Pai Celestial, nosso Deus. Então, muito bem. E para isto, então, agora quero fazer uma pergunta para ti, para entender melhor o que Deus está dizendo a todos nós. Minha pergunta é, o que para ti é êxito? O que é êxito? A resposta a essa pergunta dependerá a quem estou perguntando. Olha, eu anotei aqui algumas possíveis respostas. Se eu pergunto para alguém, o que é êxito para ti? Ela me pode dizer, para mim é ganhar muito dinheiro. Tudo bom. Para outro, por exemplo, se está solteiro, para mim êxito é casar com a mulher mais linda. Ok? Para outro pode dizer, para mim êxito é ter um excelente trabalho. Ou ter minha própria empresa. Tudo bem. Para outros, pode dizer, para mim êxito é morar nos Estados Unidos. Ok.
Para outros, talvez, que têm uma vida mais superficial, podem dizer assim, para mim, êxito é que meu time de futebol sempre ganhe. Ou ter um celular ou uma roupa de marca. Ok? Percebeu a questão? A resposta da pergunta, o que é êxito, depende totalmente a quem estou fazendo. Agora, vem esta questão muito importante. Se eu pergunto para um filho ou uma filha de Deus, o que é êxito para ele? Se eu pergunto para ti, o que é êxito para ti? O que você me responde? A melhor resposta está na Bíblia. Capítulo 4 do livro de Efésios, o primeiro versículo. Aqui está a resposta do que é êxito para um filho ou filha de Deus. Diz assim a palavra: portanto, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Ok? Então, o que é êxito para um cristão, para um filho ou filha de Deus? Viver conforme Deus planejou em nossas vidas. Viver, fazer aquilo que agrada a Ele e realizar tudo que planejou. Isso é êxito para um cristão, para um filho, uma filha de Deus. Muito bem. Como consequência disso, se nós vivemos aquilo que Deus planejou, no final da nossa vida, lá quando cheguemos no céu, sabe o que estaremos ouvindo da boca de nosso Senhor Jesus? Servo bom e fiel. Aí estará a resposta finalmente que tanto esperamos. Claro, esta questão de viver conforme aquilo que Deus planejou em nossa vida, totalmente está relacionado com o nosso dia a dia, ok? Então, se nós realizamos aquilo, com certeza que nós, falando de família, nossas famílias serão fortes, nossos matrimônios estarão sólidos, cheios de amor, nos ajudando entre marido e mulher. Claro que sim, também nossos filhos estarão firmes e nós também teremos o discernimento, a sabedoria de identificar o ataque do inimigo e nos afastar de toda mentira. Veja, se nós decidimos viver aquilo que Deus planejou, aquilo que Ele já nos falou inclusive, haverão consequências diárias em nosso dia a dia. Glória a Deus por isso. Ok? Então, mais uma vez, a frase que estamos desejando ouvir. Servo bom e fiel. E então é aqui. O que é o maior êxito para você, para mim como cristão, como filho e filha de Deus? É ouvir essa frase da boca de Jesus. Falei no início que para chegar ao lugar que Deus deseja em nossa vida, precisamos de uma escada. Muito bem. Só que também precisamos saber onde apoiamos a escada. E sabemos que o melhor lugar é em nosso Deus. Do mesmo modo que fez Josué. Ok, agora, nesse exemplo da escada, lembremos que para subir precisamos avançar degrau por degrau. Essa é a questão, muito importante. Se queremos conquistar tudo aquilo que Deus planejou em nossa vida, devemos respeitar os processos e, sobretudo, aceitar que Deus está em nossa vida e Ele nos está guiando degrau por degrau. Muito bem. E é aqui o grande conselho que o apóstolo Paulo nos fala. Ele já se encontra nos últimos dias da sua vida e ele fala uma grande verdade que se encontra na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, lembre, ele está no finalzinho da sua vida aqui na terra. Diz assim, terminei a corrida e permaneci fiel. Permaneci. Essa é a questão. Aí está o ponto principal. Mais uma vez, para subir nessa escada, devemos aceitar o processo. Não podemos nos desviar, não podemos perder essa força, essa questão de motivação. Pelo contrário, dizer, não, eu tenho certeza que chegarei ao lugar que Deus deseja na minha vida. Então, o primeiro ponto, dentro desta grande verdade de chegar àquele lugar que Deus planejou para ti, e eu finalmente ouvir essa frase linda de servo bom e fiel, você precisa concluir aquela corrida, aquele projeto, aquilo que Deus planejou para ti. Muito bem, então vamos lá mais um texto bíblico usando a vida de Josué. Josué fala muito para nós. Então eu quero ler agora esta parte do versículo 6
do primeiro capítulo de Josué. Deus está falando para ele. Lembra que está em uma mudança radical na vida de Josué. Josué foi auxiliar, mas agora diz, não, agora você é o líder. Você é o líder, Josué. Olha o que Deus diz assim. Seja forte e corajoso, muito bem, pois você conduzirá este povo. Aqui eu quero falar esta parte. Você, Josué, tomará posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Essa é a primeira questão. Lembre, você como filho, como filha de Deus, tem um desafio a vencer. Aquilo que eu falo, da ideia da escada, perfeito, precisa avançar degrau por degrau. Só que é necessário lembrar que dentro do plano, do projeto de nosso Deus, Deus também está trabalhando, fazendo maravilhas na vida de outras pessoas. Ou seja, não só em ti, não somente em mim, em muitas pessoas que estão ao redor do mundo. Então, cada um de nós é parte da história do Senhor, ok? Não somos só a única história. Esta questão é importante. Por quê? Porque é aí que precisamos entender que quando fazemos aquilo que Deus planejou, também estamos ajudando ao outro, ok? Para que esse outro irmão, outro filho de Deus, venha também cumprir esse propósito lindo. Todos nós nos ajudamos. É o que Deus está dizendo aqui a Josué. Josué, você vai a conquistar a terra prometida que eu prometi a teus antepassados. Espera, quais antepassados? O avô, bisavô? Não. Você sabe que Israel, o povo de Deus, ficou 400 anos na escravidão. Ou seja, lá no Egito, Deus está falando, eu prometi a teus antepassados antes deles estar no Egito. Ou seja, mais de 400 anos que falei para ele que levaria a uma terra prometida. Essa é a questão. Hoje, aqui, neste momento, Deus está falando coisas tremendas para a tua vida. Mas aquelas promessas que Deus tem para ti estão totalmente relacionadas com pessoas que estão em outro lugar e que também receberam lindas promessas em outros momentos. Vou explicar melhor isso através do exemplo da nossa própria igreja. Falando da nossa amada IPI Rio Pequeno. Nossa igreja, ela tem, como igreja local, mais de 50 anos de existência. Perfeito. Os primeiros membros da nossa igreja, percebam, mais de 50 anos, os primeiros membros da nossa amada igreja, que sonhavam? Sonhavam com uma igreja forte, um templo lindo, bonito, um lugar onde as pessoas cheguem e sejam transformadas pela palavra, pela presença de nosso Deus. E isso que eles sonhavam lá no início, quando ainda se reuniam nas casas, mais de 50 anos atrás. Hoje você é parte da realização desse sonho. Você já vê o templo lindo da nossa amada igreja. Muitas pessoas se reunindo, ouvindo louvor, cantando, adorando, aprendendo da palavra linda do Senhor Jesus. Mas tudo isso começou quando? Ontem? Faz um ano? Não! Começou mais de 50 anos atrás, quando um grupo de irmãos, umas pouquíssimas famílias, decidiram se unir, juntar e viver esse sonho lindo do Senhor. Então você é parte desse sonho anterior, mas que você também é a continuação do sonho, ok? Porque daqui a 50 anos, ou 30, ou 20 anos, outros irmãos que também participarão da nossa amada igreja, eles vão acolher aquilo que você está decidindo agora. Maravilha! Por isso que Deus está dizendo a Josué, Josué, você quer ser uma pessoa exitosa? Você quer ter uma vida de sucesso? Você, Josué, precisa viver o plano do Senhor. Mas o plano do Senhor não começou hoje. Já tem tempo. Então, agora para a nossa época, você está vivendo o plano do Senhor que faz muito tempo atrás Ele já planejou. Não é só contigo, com outras pessoas, mas que você é parte dessa história linda que abençoará também a outros. Então, quando cheguemos ao céu, ouvindo essa frase, servo, bom e fiel, é nesse momento que vamos a lembrar, verdade, tomei decisões conforme aquilo que planejou o Pai, mas que também estavam relacionadas totalmente com a vida de outros irmãos. Decisões lindas. Em algum momento da nossa vida, quando precisamos tomar uma decisão muito importante, podemos ter certas dúvidas. Sim, é normal. Então precisamos da ajuda de alguém. Sim.
E é aí a boa notícia. Deus envia, nosso Pai Celestial, envia pessoas que nos aconselham e nos ajudam a tomar a melhor decisão nesse momento e como consequência disso estaremos avançando, subindo nessa famosa escada que tanto estou falando. Um exemplo disso encontramos no livro do Éxodo com respeito à vida de Moisés. Moisés agora já finalmente tirou ao povo de Israel do Egito, da escravidão. Ele está avançando pelo deserto. Só que diz que nesse momento ele estava fazendo algo que não era o certo. E sabe, Deus enviou uma pessoa. Quem foi essa pessoa? O sogro de Moisés. E olha o que vai dizer o versículo 17 do capítulo 18 do livro de Éxodo. Diz assim o sogro falando para Moisés. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. Ok? Então, essa é a questão. Aqui vem um princípio muito lindo. Deus sabe que precisamos avançar, precisamos tomar decisões sábias. Só que às vezes fica meio difícil, não sabemos qual é, temos muitas possibilidades. E isso nos produz meio um pouco de tristeza, angústia, diz assim, o que faço? Tenho medo de errar e não sei depois como solucionar se por acaso tomei uma decisão errada. Então, clamamos ao Senhor por ajuda e Ele nos envia a pessoa certa. Sim, Ele nos envia a pessoa certa. Só que aqui vem uma grande verdade, ok? Uma grande verdade. Essa pessoa que Deus envia para nos aconselhar, essa pessoa não pode dizer algo que seja contrário à palavra do Senhor. É óbvio. Ele não poderia dizer assim, vamos dar um jeitinho, o importante é que você avançou. Não, Deus nunca se agrada disso. Como assim? Eu vou ler agora o Salmo 40. Salmo 40, versículo 4, diz assim. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Ok? Então Deus não vai usar uma pessoa que é mentiroso, que faz coisas que desagradam a Ele. Deus nunca te enviaria uma pessoa assim para te ajudar. Ok? Então é muito importante aqui sempre também olhar as vozes que estamos ouvindo, quem são nossos conselheiros. Claro, para isso tenho que te dizer que tem que ser um filho de Deus, um cristão. Por quê? Porque ele também é guiado pelo mesmo Espírito Santo, ele também tem os mesmos princípios, que é a palavra, ele também se agrada em quê? Em viver aquilo que Deus planejou em nossas vidas. Aí sim vale a pena ouvir a esse conselheiro, aí sim vale a pena refletir na proposta, naquilo que nos está dizendo. Mas se chega uma pessoa totalmente errada, uma pessoa assim, vamos pensar assim, que sabemos que gosta de fazer as coisas totalmente contrárias à palavra, como vou ouvir? Como aceitarei esse conselho? Não tem como. Aí eu poderia dizer, não, importante que estou avançando. Não. Lembre, para ouvir aquela famosa frase da parte de nosso Senhor Jesus, servo bom e fiel, não é somente se eu cheguei a tal lugar. Não, é como cheguei até esse lugar. Então, servo bom e fiel, você sempre foi fiel em todas as circunstâncias, em todos os momentos e em todas as decisões. Essa é a questão. Não é o jeitinho. Tanto faz como consegui, como alcancei, como cheguei. Não. Para Deus também o processo é muito importante. Por isso que devemos saber identificar aquele conselheiro. E como fazer isso? Através da palavra. Se ele diz algo, ok, está escrito na palavra, Deus se agrada e temos também a oração. A oração na qual nós podemos clamar ao Senhor e pedir, Pai, por favor, confirma no meu coração se aquele conselho é da tua parte. Sim, sempre devemos ter o cuidado de procurar saber se aquilo que estamos ouvindo, esse conselho, verdadeiramente agrada ao Senhor. Por quê? ¿Por qué esto es tan importante? Provérbios, capítulo 14, versículo 12, nos diz a importância desta decisão. Olha, há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Essa é a questão. Então parece um caminho bonitinho. Muitas pessoas podem dizer, o que é de errado? O que é de errado que te leva
à morte, que te leva a fracasso, te leva a uma decepção tão grande, tão vazia, que logo não sabe nem como sair. E então, mais uma vez, lembra? Nós esperamos chegar lá no céu e ouvir: servo bom e fiel. Só que o que Deus vai dizer é assim: ai, meu servo, quanto você errou, quanto me decepcionou. Mas um vai dizer: por que, Deus? Por quê? Porque você escolheu sempre aqueles caminhos que pareciam bonitos, só que na verdade te levaram à morte. Perfeito? Então, veja quão importante é essa caminhada com o Senhor Jesus, diária, contínua. Agora, então, como faço? Como faço assim? Preciso ter uma resposta, uma confirmação? Sim, essa é a questão. Lembra, o livro de Tiago nos fala de uma linda oportunidade que você e eu temos. Qual é? Deus diz no livro de Tiago que podemos pedir sabedoria a Ele e Ele nos ajuda entregando sabedoria. Então, mais uma vez, você tem que tomar uma decisão. Imaginemos, Senhor Jesus, devo continuar neste negócio? Pede sabedoria e Ele te vai ajudar para tomar a decisão certa. Senhor, devo continuar no relacionamento com esta pessoa? Pede sabedoria e Ele te ajudará. Senhor Jesus, é deste jeito que estou fazendo aqui no meu matrimônio, como estou cuidando da minha vida, do meu matrimônio, é assim que te agrada? Pede sabedoria e Ele te abençoará para saber se aquilo que você está fazendo no teu matrimônio, como está criando teus filhos, verdadeiramente. Senhor Jesus, tenho tantas dores no meu interior. Não sei, tenho uma aflição. Pede sabedoria, que Ele te ajudará a sair daquilo que te está produzindo tanto mal no teu interior. É essa a questão. Essa é a questão que a palavra nos está dizendo assim. Existem caminhos que parecem bons, só que são caminhos de morte. São caminhos que nos levam à falência, são caminhos que nos levam a famílias destruídas, matrimônios em crises, nossos filhos perdidos, nós mesmos vivendo algo terrível em nosso interior, muitas dores, muito choro. Então Deus diz assim: para de escolher esse caminho errado. Pede sabedoria, que eu estou aqui para te ajudar. E é verdade. Deus te abençoa para sair desse lugar e aí sim, volta para aquilo que eu falei no início. Apoia a tua escada naquele lugar certo, forte, que te levará, com certeza, a receber tudo aquilo que Deus planejou na tua vida. Então, para finalizar esta aula, quero concluir esta aula falando de algo, ou lembrando verdadeiramente de algo que você já sabe. Que nosso Senhor Jesus, Ele, através do seu Espírito, nos fala. Sim, estou falando literalmente, Ele fala. Mas eu não consigo ouvir, eu não sei. Ok, talvez tem outras vozes que estão atrapalhando, mas isso não quer dizer que Ele não fala. Ele fala. Eu posso dizer isso com convicção porque acontece na minha vida e não porque eu sou melhor que você. Não. Porque sou outro filho de Deus. Então Deus me entregou esse privilégio, essa alegria de ouvir a voz dele. Só que existe um detalhe. Só ouvirei a voz dele se estou disposto a querer saber o que Deus tem para a minha vida. Claro que sim. Então, para isso, nós precisamos dedicar um tempo da nossa semana, de nosso dia, para ouvir. Mas é assim tão fácil, pastor? Sim, essa é a questão. Deus já fez o impossível, o sobrenatural, Ele já fez o quê? Nos colocar dentro de nós o Espírito Santo. Deus já fez o sobrenatural. Agora deixou o quê? A parte mais fácil, por dizer assim. Qual é essa parte? Entregar um tempo de nosso dia em oração, um tempo onde podemos parar tudo que estamos fazendo e dizer: Senhor, estou aqui para te ouvir. Entendeu? Deus já não quer que realizemos um sacrifício, algo impossível. Não. Só entrega teu tempo.
Não, mas eu faço isso, consigo fazer enquanto estou limpando a casa, estou dirigindo o carro. Não, não funciona assim, meu irmão. Sabe por quê? Porque nesse momento, como estou também com outras questões na minha cabeça, nesse momento o inimigo também pode se aproveitar e ele me propõe o caminho da morte. Mas como eu não estou tão focalizado no Senhor, facilmente posso escolher essa questão. Entendeu? Porque parece bom. Olha, estou dirigindo o carro. Oh, não, que boa ideia, parece bom, parece bom. Não. Deus diz assim, não é assim. Espera. Tenho mais coisas que te falar, mais coisas que te explicar. Não é isso que você está pensando, não é essa decisão. Ok? Vou dar um exemplo para concluir esta aula. A Bíblia diz que nosso Senhor Jesus, veja, nosso Senhor Jesus, antes de escolher os discípulos, os que são chamados dos apóstolos, ele ficou orando toda uma noite. Viu? Uma noite orou, pedindo sabedoria para escolher as pessoas certas. E quando terminou de orar, aí sim, foi chamando um por um. Mas não falou assim no genérico. Quem quer me ajudar? Quem quer me seguir? Não. Ele começou a chamar com convicção. Pedro, André, João. Entendeu? Ele tinha convicção de cada nome, porque previamente tinha orado, ouviu aquilo que Deus realmente queria e ele só realizou a vontade do Pai. É exatamente isso que Deus está dizendo contigo. A oração não é somente para pedir. Ah, eu preciso disto. Tá bom, pode ser também. Mas a oração é para ouvir a voz, os planos de Deus. E aí, como consequência disso, estarei tomando a decisão certa, com convicção, dizendo, sim, é isso, é aqui. É desse jeito que estarei criando meus filhos. É assim que fortalecerei meu matrimônio. É assim que também minha vida espiritual. É assim, porque Deus já me falou. E finalmente, sabe o que acontecerá? Teremos o que eu falei no início, êxito. E o que é êxito? Viver aquele chamado que Deus nos entregou. E aí sim, quando cheguemos lá no céu, Jesus estará com os braços abertos e falará, servo bom e fiel. Vem aqui. Ainda temos tempo para fazer tudo aquilo que Deus planejou e finalmente chegar nesse lindo momento, frente a Jesus e ouvir as melhores palavras que aguardamos. E aí sim entraremos no céu com alegria, dizendo, cumpri, permaneci naquilo que Deus sempre quis e realicei todos os planos que Ele entregou. Pelo poder de Jesus, você pode fazer isso. Glória a Deus, Ele continuará te abençoando com sabedoria. Te aguardo até a seguinte aula.